Oi, 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 povo! Vamos para nossa receita do morango do amor? Aqui tem 3 caixinhas de creme de leite e 3 de leite condensado. Mas eu coloquei o creme de leite aqui junto com o leite condensado. Era para eu ter primeiro colocado o leite ninho junto com o leite condensado para diluir o pó, né? Para não empelotar. E eu coloquei tudo junto, achei que tava gravando e não tava. Então eu vou usar o fouet para desempelotar isso aqui. E aí a gente vai fazendo nosso brigadeiro até chegar no ponto de enrolar. E ele pode até passar um pouco, ele tem que estar bem firme para enrolar o morango, para depois a gente banhar o nosso morango, tá bom? Então eu vou mostrando aqui para vocês. E o fogo tá desligado, tá? Pelo amor de Deus. A gente só liga o fogo depois que tiver tudo desempelotadinho. Aparentemente desempelotou, né? E é isso, bora ligar o fogo. Médio pra baixo, né? Não muito alto pra não queimar nosso fundo da panela, o fundo do brigadeiro. E bora mexer. Se você tem a panela mexedora, já é um meio caminho andado, porque você economiza braço e o brigadeiro fica bem mais lisinho, né? Fica bem mais bonito. Eu não tenho a panela mexedora ainda, então eu tô ensinando você aqui na panela normal mesmo, que acredito que todo mundo consiga usar, né? Já liguei meu fogo, tá médio pra baixo, e é isso. Jesus Cristo. Posso desperdiçar ouro, não. Não posso. Tá baixando. Também coloquei 3 receitas, né? 3 receitas. Isso nunca aconteceu, mas eu já tava esperando que fosse acontecer. Geralmente eu uso uma panela que é menor que essa e faço de uma em uma receita. Mas eu falei, ah, não. Vou fazer de uma vez logo 3. Eu quis ser mais rápida, né? Mas não vai derramar não, que ele já abaixou. Ufa. Gente, é literalmente mexer até cair o braço. Sigo aqui, já deu uma engrossada, mas tá longe de ser um brigadeiro de enrolar. Ainda falta mexer muito. Segue o jogo mexendo. Daqui a pouco ele começa a chegar lá no ponto. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, cuidado, tá? Isso aqui espirra demais, demais mesmo. Muito perigoso, porque é muito quente. Queima a mão. Agora já tá engrossando mais. Mas ele ainda não tá no ponto. Ele tem que cair em bloco. Ele ainda tá, tipo, caindo em fita ainda. Ó, ainda não tá no nosso ponto. Então, segue mexendo. Meu fogo tá baixo, abaixei porque tava espirrando demais. E aí, a gente vai mexendo, vai mexendo e vai mexendo. Talvez se eu tivesse feito menos receita, tivesse feito uma receita, ele já estava pronto. Mas como eu fiz 3, eu nunca mais vou fazer 3. Como eu fiz 3, ele demora um pouquinho mais. E espirra demais, demais, demais. Ó, a gente ainda não chegou no ponto, mas já tá quase, ó. Ele já começa até a desgrudar ali, ó, no fundo da panela. E ele já tá começando a cair em blocos. Mas ainda não é, em blocos assim, não é ainda o que a gente quer, sabe? Ele tá caindo, mas ele não pode cair e continuar, ele tem que cair um bloco só. Então, segue o jogo. Ainda falta um pouquinho ainda. E haja abraço, tá? Haja abraço. Tô aqui quase, o quê? 40 minutos? Por aí. E segue o jogo. Vai mexendo. Depois eu passo o fouet, porque ele ainda dá umas empelotadas, né? E minha mão já foi toda queimada.
quase lá. Ó, acho que a gente já tá chegando já bem pertinho agora. Pega na colher e ele caiu, tá vendo? Não se misturou lá embaixo, ó. Caiu um bloco e não se misturou lá embaixo. Deixa eu ver. Vou fazer de novo. Pega na colher, caiu e não se misturou lá embaixo, mas ainda acho que dá pra ficar mais um pouquinho. Caiu e não se misturou. Mesmo assim, eu vou deixar mais um pouquinho, que ele tem que estar um pouquinho mais firme. Só tomar cuidado pra você não queimar o seu brigadeiro. E eu vou deixar tudo na descrição, tá? As quantidades. Ó. Caiu. Não se misturou, né? Caiu. Eu acho que já tá no ponto. Bom, vou desligar, vou passar por um refratário. E deixar descansando. E não se misturou, fez um bloquinho, né? Caiu um bloquinho. Então, é isso. E a massa já tá mais dura de mexer, sabe? Tá mais firme. Agora eu vou passar por um refratário e a gente deixa descansando. Como eu vou usar ainda hoje, mais tarde, eu vou colocar ele no freezer. Eu vou embalar ele, né? Cobrir ele. Vou mostrar pra vocês e eu deixo no freezer pra ele esfriar mais rápido. Mas você pode deixar em temperatura ambiente e usar amanhã. Pode deixar na geladeira também. É que eu quero acelerar esse passo. Olha, eu passei um fouet só pra tirar as pelotinhas que tinha, pra ele ficar um pouquinho mais liso, né? E já ficou bom. E pronto, aqui você vai cobrir com plástico filme bem em contato, né? E leva pra gelar. Depois eu volto. Ó, gente, aqui é a nossa massa. Eu tive que passar ela pra esse refratário aqui menor, porque eu usei o outro que era maior. Aqui é onde a gente vai colocar os morangos do amor já enrolado no brigadeiro. E aqui é a nossa massa. Olha como ela fica uma massa linda. Fácil de manusear. Eu não passei desmoldante na minha mão. E ela não gruda porque ela tá no ponto certo. Mas você pode passar desmoldante, pode passar um pouquinho de água. Porque conforme a gente for fazendo, a tendência é que ela grude, né? Mas eu quero dizer o ponto, né? Por ela estar no ponto certo, ó, vai ser fácil pra enrolar o brigadeiro. O brigadeiro, ó, o morango. Bom, então ela tem que estar bem firme. Ela já descansou, né? E agora a gente vai usar ela. Ah, eu faço de 30 a 40 gramas, mais ou menos, depende muito do tamanho do morango. Aqui, por exemplo, eu tenho um morango que tá um pouco grande, mas eu também tenho um morango que tá num tamanho menor. Então, a gente vai dosando assim. Mas é em torno de 30 a 40 gramas de massa pra enrolar o nosso morango. Ó, aqui eu já enrolei, ele ficou no formatinho da coxinha mesmo, né? Ó, e ele fica muito mais fácil de bolear. E eu esqueci de falar do palito. Esse palito que eu tô usando é esse aqui, ó. Eu comprei na Shopee. Ele tem 9 centímetros. Eu acho que eu paguei uns 11 reais, talvez, não lembro. E aí eu não encaixo ele tão fundo, porque ele não é longo, né? Ele é curto. Então é só a pontinha mesmo, pra ficar mais fácil na hora de mergulhar ele lá na calda. E aí eu ainda tô pensando se eu vou deixar ele aqui no morango ou se eu vou tirar na hora de embalar. Não esqueçam de untar a mão. Eu tô untando com margarina, porque desmoldante eu não gosto de usar ele pra untar a mão. Só margarina mesmo.
E aí fica muito mais fácil de mexer. Olha isso quando a massa tá no ponto certo, gente. Isso faz total diferença na hora que a gente vai modelar o nosso morango do amor. Senão você não vai conseguir modelar ele tão fácil assim fácil entre aspas, né? Mas você não vai ter tanta facilidade de modelar ele. Por ele tá no ponto errado, né? Por isso que ele tem que estar mais firminho. E aí a gente vai juntando assim. Vai fechando. Já vai fazendo o formato da coxinha. Eu gosto de fechar bem aqui em cima, né? Pra não passar nada, porque o morango solta água, né? E aí a gente vai modelando ele igual uma coxinha mesmo. Ó. Fica no formato da coxinha. Eu abro a massa. Coloco o morango. Vou fechando. Fecho aqui em cima também. E vai fazendo o formato da coxinha. Ó, aqui eu tô vendo que falta um pouquinho, eu subo um pouquinho de massa. Depois, na hora de banhar, ele pega exatamente esse formato aqui. Morango. Ó, aqui em cima do morango, não pode tirar esse cabo aqui, tá vendo? Ó? Não pode cortar com a tesoura, é só tirar a graminha lá que fica, a folhinha. Não pode cortar com a tesoura, não. Se cortar com a tesoura, o morango vai soltar água e você não vai conseguir nunca modelar ele assim. Porque o brigadeiro não pega, né? Não gruda se tiver molhado. Ó, e vai indo. Eu vou acelerar o vídeo pra ficar cansativo, mas acho que deu pra pegar um pouco o jeito, né? É assim, às vezes é melhor comprar do que fazer. Quase gravei sem mostrar pra vocês, mas são 200 ml de água e 370 gramas de açúcar. Aí a gente vai pegar o vinagre. Eu tô usando esse vinagre aqui, ó. Vinagre de álcool. Mas já usei um outro tipo de vinagre e deu certo também, mas o indicado é esse aqui de álcool. Porque o vinagre vai ajudar na secagem também, então a gente vai colocar uma colherzinha. Essa é a pequena, de sobremesa, acho que é. A gente vai pôr 2 colherzinhas dessa. Uma, não precisa transbordar tanto. Não, 2. E agora o corante. O corante eu uso em gel. Eu uso corante em gel e eu coloco meio que a molho. Vamos ver o que vai dar. Ó, eu uso esse aqui, ó. Vermelho morango da Iceberg, mas acho que o de outra marca também serve. Ó, eu vou colocando. Talvez seja uma ou uma e meia colherzinha igual daquela. O tanto que você achar que tá bom. E aí, eu pego uma espátula e vou mexer isso aqui, dissolver. Ó, tá vendo que a cor ficou ok? Pra ver se a cor tá boa. Aí tem gente que coloca o quê? Coloca aqueles pó metalizado comestível, claro, que você encontra em loja de confeitaria. A pessoa coloca uma tampinha, um pouquinho, pra ele ficar meio cintilante. Mas é só pra fazer uma graça, viu? Porque não altera sabor, nada. Eu não vou colocar aqui porque eu não tenho. Se não colocar, fica até bonitinho, mas se você também não quiser, não precisa pôr. Então, a gente vai misturar até dar uma dissolvida, sabe? Aí tira esses cantinhos aqui. E aí, não mexe mais. O fogo tá desligado, tá? E aí, não mexe mais. Tá bem dissolvido. Não tem nenhum grãozinho aqui. A gente liga o fogo e deixa rolar. Ele vai começar a ferver. Ó, liguei. Tá? Fogo médio pra baixo, tá? É, médio. Médio pra baixo. Ele vai começar a ferver, ferver, ferver. Dá uns 20 minutos, mais ou menos. Mas a gente vai controlar. A gente vai controlar na água. Eu coloco um potinho com água. Pingo essa calda no potinho. E aí eu dou uma mordida. A gente come o pedacinho que a gente pingou lá na água, a gente dá uma mordida. Se você morder e ver que ele tá grudando no dente, ele precisa ficar mais tempo aqui fervendo. Mas, quando ele já tá perto do ponto, tem que ficar de olho, porque é muito rápido. É assim, ó.
Quando ele tá no ponto de grudar no dente, pra ele chegar no ponto de não grudar mais, é coisa de, assim, 2, 3 minutos. É muito rápido. Então tem que ficar de olho. Agora a gente pode largar aqui uns 20 minutos que ele ainda vai ferver, ó. Vai começar a ferver. E não mexe mais, tá? Não mexe mais. Aí eu vou deixar aqui fervendo quando estiver perto do ponto, que é o nosso ponto mesmo. Eu vou mostrando pra vocês, pingando ele aqui. Um ponto importante. Enquanto a calda tá aqui, o caramelo tá aqui, pegando ponto, fervendo, já vai deixando as embalagens que você vai usar pra embalar o seu morango do amor, já vai deixando elas prontas. Aqui eu tô usando esse aqui, que é 15 por 22, da Cromos. Mas ele é grande. Por que eu tô usando ele? Porque eu tava fazendo maçã do amor, então eu tô aproveitando o saquinho, porque eu não tô mais fazendo maçã do amor. Mas eu tô aproveitando o saquinho, eu uso ele, dou uma dobradinha atrás, passo um durex pra ele ficar bem justinho. Mas dá pra usar outros tamanhos de saquinho também. Dependendo do tamanho do seu morango do amor, dá pra você usar esse saquinho assim, você corta essa parte aqui. E aí amarra com a fita. Esse aqui é tamanho 10 por 15. Dá pra usar esse. Aí você encontra o saquinho que melhor se encaixa no seu, mas tem que ficar bem fechadinho. Tem gente que fecha, que coloca o morango em potinhos. Tipo assim, não é esse potinho, mas uns potinhos tipo assim, com tampa e já era. Eu prefiro embalar ele no saquinho e amarro com. Eu ia falar enforca gato, mas não é. Ai, fugiu. Fecho prático. Aí vocês estão vendo que ele já tá fervendo, né? Ó, já tá indo. Deixa aí. Pode ver que essas bolhas ainda estão bolhas muito assim rápidas, né? Fervendo muito rápido. Então você vê que a calda ainda tá um pouco fina, né? Pouco não, muito, né? Aguada. Vê que é muita bolha ao mesmo tempo. Então não tá no ponto. Tá longe de estar no ponto aí ainda. Quando ele vai chegando perto do ponto, as bolhas parece que vão. Parece que você consegue enxergar que as bolhas estão grossas, sabe? Vamos esperar mais um pouco. As bolhas estão começando a ficar mais intensas, mas ainda não é a hora. Eu já peguei o potinho aqui com água. Aqui. Vou deixar aqui perto. E essa hora de banhar, gente, tem que ser rápido. Se vocês tiverem como ter duas pessoas, fazerem duas, é melhor, porque uma banha o morango e a outra vai embalando. Porque o negócio é puxado, viu? Seca muito rápido. Por secar muito rápido, se demorar pra embalar, ele começa a melar. Então aí que tá a questão pra não melar, entendeu? Além de você chegar no ponto do caramelo certo, você precisa ter agilidade pra na hora que você banhar, colocar ali na forma, ele secar, você já embalar. Às vezes ele tá até um pouco morno, você embala assim mesmo, porque senão ele vai começar a melar se ele ficar exposto. O caramelo, nenhum caramelo gosta de umidade, então tem que ter agilidade. Banhou no caramelo, colocou ali pra secar, secou, já embala. Por isso que é bom se tiver em duas. Uma passa no caramelo e a outra vai guardando, embalando. Você não precisa fechar a embalagem na hora, mas você precisa colocar ele dentro da embalagem pra que ele não pegue umidade, entendeu? Outra coisa, essa medida aqui da calda que eu passei pra vocês, dá pra caramelizar em torno de 8 morangos, se eu não me engano, 8 morangos. E tomar cuidado pra não deixar o morango cair dentro da calda, que aí já era, você vai perder sua calda. Às vezes o palito que você coloca não tá tão preso, fica um pouco solto, ou o morango tá maduro demais, solta água, e o risco do morango cair dentro da calda é enorme, então tem que ficar de olho. Vocês estão conseguindo enxergar que a calda tá começando a ficar um pouco mais grossa? Espessa, né, que fala? Ela tá começando a ficar um pouco mais espessa. Eu vou fazer um teste, mas eu acho que ainda não tá no ponto. Mas vamos fazer um teste, ó. Pega daqui mesmo, ó. Ainda não tá, ó. Ele caiu aqui, mas ele tá em... Ó, ele não tá nem dando formato. Ó. Ele tá mole. Esse aqui gruda no dente. E esse aqui não é o formato que a gente quer. Vou trocar a água. Ele tá mole. Quando vocês pegarem na mão, vocês vão sentir ele tá mole. Então, não é esse. Tem gente que fala que é só jogar na água e quando ele fizer o barulhinho do vidro já tá pronto, né? Mas não é bem assim, não. Você tem que provar ele na sua boca, assim, comer mesmo um pedacinho. E se ele tiver crocante, ele tá bom. Se não, ele não tá pronto ainda. Só que, ó, ali ele tava meio emborrachado, né? Dali pro ponto exato é coisa, assim, rápida. Então a gente tem que ficar de olho.
Peraí, deixa eu desligar meus cookies. Agora vamos testar de novo essa calda aí, que ela já tá mais grossa de novo, ó. Pega um pouco. Ele ainda não tá. Mas ele tá caindo em fita, tá vendo? Mas quando ele tá no ponto, ele cai em fita e aonde ele cai, ele fica. Ainda não tá. Ele até caiu em fita, mas ele ainda tá no ponto grudento, ó. Ele tá maleável, né, que fala. Ele não pode ficar maleável, ele tem que cair e ficar duro igual um vidro. Pode até provar se você tiver na dúvida. Eu vou provar isso aqui. Tá grudando no dente. Ui. Ele parece que tá bom, viu? Ó, e é aqui que o povo se engana. Ah, fez barulhinho de vidro, ó. Ele fez barulhinho de vidro, ó. Mas quando você come, você vê que ele tá grudando no dente, então ele precisa ficar mais um pouquinho. Nossa, tá muito grudando no dente. Trocar água rápido. Porque a gente já vai chegar no ponto dele. É coisa rápida pra chegar. Se ele tiver grudando no dente pra chegar no ponto certo, é coisa rápida mesmo. Então, ó. Vamos testar de novo já. Ó, ele estralou. Eu acho que agora ele chegou no ponto. E tá vendo que do jeito que ele caiu, ele ficou? Ele não afundou. O fio que formou dele aqui, ó, tá aqui. Ó. Vocês ouviram? Ó. Não tá grudando no dente. Eu vou desligar, senão a gente queima a nossa calda. Ela já está pronta. Não consegui contar quantos minutos deu, mas deu uns 20 minutos, mais ou menos. A gente espera um pouquinho ela baixar essas bolhas. Por quê? Como ela tá muito quente, tá com bolha, ela fica mais fluida. Ela estando mais fluida, é mais fácil pra ela derreter. Nos meus testes, as duras penas, eu percebi isso. Que às vezes que eu banhei e ele tava assim, ó, muito quente, logo que eu desliguei o fogo, a calda derreteu mais rápido, porque ela tava muito fina, muito fluida. Então a gente espera baixar um pouco essas bolhas aí e a gente já vai começar a banhar. Meus saquinhos já estão aqui. E aí eu já vou colocando nos saquinhos. E banhando rápido, porque essa calda endurece rápido. Como vocês viram, um soltou lá dentro e já era. Eu perdi todo o meu caramelo, vou ter que fazer mais. Mas vou fazer em outra embalagem. Aí, ó, coloquei em outra embalagem, não, em outra panela. Aí coloquei aqui, ó, no saquinho, esse aqui, ó, não tá grudando. Aí você já embala aqui, e ó, não gruda. E aí você vai e embala. Eu fecho assim, entendeu? É isso. Ó, eu achei que eu tava gravando, mas eu não tava. Mas eu embalei um a um, ó. Ainda coloquei o adesivo com a minha logo. Não tá focando. Aí eu coloquei a minha logo, ó, embalei de ponta, enrolei. Não precisei colocar durex atrás, nada. Coloquei a fitinha. Ai, meu Deus, esqueci o nome disso aqui. Fez prático. Vermelho. E aí me renderam esses aqui, mais alguns que estão lá na cozinha, que eu já vou liberar, tá bom? E contando que 2 deram errado, então era pra ter rendido mais de 10. Ele fica assim. Aí eu corto também aqui em cima. E bora despachar. Meu iFood tá ligado. Tava aqui configurando ele. E tem o cookies também pra liberar aqui.
Quando vocês fizerem, me marque. Se tiver alguma dúvida, mandem nos comentários que eu respondo e ajudo vocês a fazerem, tá bom? Mas, ó, fica lindo. Parece um moranguinho mesmo. Não deixem de deixar o like, se inscrever no canal, que eu vou continuar postando vídeos por aqui, receita. Ó, coisa linda. Fiquei com esse morangão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.